Falamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o escritor Aquilino Dalla Santa Neto. Ele que nos traz uma obra já justificando aquele porquê de resposta. Por que o Brasil não deu certo? Aquilino, é um prazer tê-lo conosco. Igualmente, Fábio, agradecendo a tua equipe, o Luiz, a tua equipe. Prazer em estar aí, falar um pouquinho do trabalho da gente, é sempre importante, né? E espero que a gente consiga esclarecer alguns pontos sobre a obra. O teu livro está em vias de ser lançado e nós divulgaremos no decorrer do programa. São várias datas de lançamento que teremos dessa obra aqui em Caxias do Sul, e a propósito disso ela também está disponível em Porto Alegre, terá lançamentos lá e na Feira do Livro, que ainda está em andamento na nossa capital gaúcha. Mas na medida em que tu começas, e a nossa equipe já pegou a capa aqui, por que o Brasil não deu certo? Você está justificando, quer dizer, muitos fazem aquele questionamento, o país do futuro, como chegaremos, como conseguiremos. Tu traz uma ótica extremamente pessimista, tentando justificar algo que já deu errado. Por que isso? Agora eu te faço um porquê de pergunta e não um porquê de resposta, como é o título do teu livro. Pois é, tu sabe que a ideia surgiu ainda em 2002, depois daquele problema do que o Collor, né, passou, o impeachment que nós passamos, aquela decepção toda. Porque, na verdade, depois de 85, o que aconteceu com o Brasil? Houve abertura política, né? Teve, né, a anistia, então um pouquinho antes a abertura foi iniciada com Geisel e concluída com o presidente Figueiredo, e desde então, em 86, já teve a primeira eleição direta para os governos dos estados. Em 85, o Tancredo Neves assumiu, né, através do colégio eleitoral, depois aquela morte trágica que até hoje se tem dúvidas a respeito do que realmente aconteceu. E o Sarney assumiu, sendo, depois de 20 anos, o primeiro presidente civil retornando representando a redemocratização do país. Então, mas o que aconteceu depois daquilo? Todos esperavam, né, que o país, os brasileiros esperavam que a partir do instante, né, da abertura política, da volta da democracia, o país iria tomar um rumo, né, interessante a nível econômico, né, na economia, nas políticas públicas, ou seja, assim, a representatividade da população, na ideia dos brasileiros, teria assim, um comportamento diferente, mais adequado, segundo as pessoas que participaram daquele processo, né, de redemocratização. Mas o que houve desde então? O governo Sarney, o PMDB foi o grande vitorioso na época, porque o Sarney era PMDB. Dos 23 estados na época, até então, o PMDB conquistou a vitória em 22 estados, 22 governos em 23 estados, a maioria no Senado, a maioria na Câmara Federal. Então, o que se esperava do PMDB? O PMDB realmente teve a oportunidade, né, de comandar o país a nível político, econômico, né, e projetar o país a nível internacional, né, dentro de uma política, né, voltada, né, realmente a crescimento, a desenvolvimento. E passaram-se aqueles 5 anos e não foi isso que aqueles 4 anos e não foi isso que a gente percebeu. Depois, 89, Collor vence as eleições, em 92 sofre o processo de impeachment, né, por crime de responsabilidade, né, e toda aquela denúncia lá envolvendo corrupção no governo. Então, aí mais uma vez a população volta àquela reflexão, àquela decepção, àquela frustração. Aí o Itamar assume o governo, em 2 anos, né, assumiu o governo apenas para cumprir o protocolo. Talvez o único feito do Itamar como presidente tenha sido o plebiscito, né, a organização do plebiscito, né, para decidir se o país voltaria à monarquia, imagina, mas seria uma decisão de parlamentarismo e presidencialismo. E o Plano Real? O Plano Real veio com o Fernando Henrique, né?
Mas começa no governo Itamar. Sim, começa nos dois isso é um dado que poucas pessoas colocam e a história tem discutido porque o que aconteceu? Na parte final do governo Itamar Franco, começou o processo de implantação do Plano Real e houve uma tática eleitoral de se utilizar a assinatura do Fernando Henrique como, então, o criador do Plano Real. Então, as primeiras cédulas de real saem com a assinatura do Fernando Henrique, mas não necessariamente tenha sido só ele. Há, sim, um grande mérito do governo Itamar por fazer a discussão e dar a plataforma a partir da sua equipe econômica, e aí, sim, o Plano Real bomba a partir do primeiro governo, aí sim o Fernando Henrique Cardoso vitorioso. Então é importante acreditar o Plano Real o Itamar Franco nesse sentido. Sim, o Itamar Franco... O Fernando Henrique como ministro da Fazenda, no caso, naquela época, né? E depois saindo para concorrer a presidente, nós estamos falando de 93, se eu não estou enganado. Sim, foi 90... Sim, 93, assumiu em 94. Assumiu em 94. Mas ele, na verdade, sim, ele foi chamado pelo Itamar para assumir o Ministério da Fazenda e implantar, né, uma nova moeda, né, na esperança de resgatar um pouco da credibilidade do próprio governo a nível de economia, né, no processo econômico. E conseguiu, né? Na verdade, o plano, né? O Plano Real foi bem sucedido. Então, eu acho que teve assim, ainda um resgate dentro do próprio governo Itamar, e isso credenciou o Fernando Henrique, né? Só para ser mais correto, o governo Fernando Henrique, o primeiro começa em 95. Aí em 95, 96, 97, 98, depois do segundo. Primeiro mandato. Depois 99, 2000, 2001, 2002. Então é isso. 2002, daí o governo Lula Itamar termina em 94, então. E o Lula é eleito em 2002, assume em 2003. Tá? E foram dois mandatos do Fernando Henrique, mas no livro eu coloco, é importante dizer que não deixa de ser um documento político, documentário político, que resgata um pouco da história dos últimos 30 anos no país. No início ali eu começo a falar sobre a criação dos sindicatos, né, a formação dos partidos políticos, que iniciou com o PCB, né, em 22, em 23 os grupos começaram a se organizar. O Sindicato dos Metalúrgicos foi fundado em 33, e em 34 a Frente Única, né, de Trabalho. Então, ali nesse período, antes, um pouquinho ali, quase batendo com a Era Vargas, então os sindicatos começaram a se organizar, e daí foram se propagando, foram divulgando as suas ações, todos em Santos, né? O Sindicato Metalúrgico foi fundado em Santos em 33. É importante que... E daí, passando aquilo, eu entro na Revolução Mexicana, porque... O ideal revolucionário do Zapata. Tu citas isso, isso é interessante, porque há essa revisão histórica nos períodos brasileiros, e aí tu apresentas duas vias, digamos assim. Ou o viés revolucionário, a partir do zapatismo no México, lá no início dos anos 20, do século 20, ou então uma reflexão a partir de tudo isso que é feito, e aí tu colocas algumas frases de pensadores, inclusive Humberto Eco, por exemplo. Ou a pessoa vai para a via revolucionária ou reflete a partir de alguns conceitos daquilo que deu errado para então encontrar um caminho. É isso, né? Humberto Eco, na verdade, é no final do livro, no capítulo da Sociedade Brasileira, que ali, assim, já uma época contemporânea. Então, Humberto Eco, eu gostei fiz questão de citar o pensamento do Humberto Eco, porque eu acho que a necessidade de provocar e o leitor a buscar uma reflexão, acho que é interessante na atualidade que a gente vive. Mas daí, porquê o capítulo da Revolução Mexicana e a menção do Zapata? Porque o Zapata só quis fazer aquela identificação e aquela relação, porque o Zapata, a Revolução Mexicana em 1910... 1909 já estavam se organizando, né, por causa devido ao governo antipopular de Porfírio Dias, e foi a primeira revolução, interessante, a primeira revolução filmada do século XX, né, depois veio a 17 na Rússia. Mas por quê? Porque eu faço essa relação porque o Zapata, por aquilo que se demonstrou e se investigou, foi o único líder revolucionário que quando percebeu que não estava dando conta de governar o país, ele abriu mão
Ele abriu mão desse poder, né, e voltou a ser o que era, né, um revolucionário, um camponês, e porque ele percebeu a falta de capacidade que ele tinha de governar o país e levar o México a um desenvolvimento, um nível de desenvolvimento econômico. Nós vamos ter um exemplo parecido também com a Polônia. Tu citavas ali o período dos anos 80, ali, quando coincide com a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80, o sindicalista Lech Walesa, na Polônia, também conduz uma grande revolução, e na medida em que é reordenado o poder, enfim, que começa a separação daqueles países do leste europeu da antiga União Soviética, ele assume e entrega. Acho que é mais ou menos isso que tu colocas. Ou seja, temos o trabalho revolucionário de derrubada do status quo, mas na hora de reorganizar já não somos mais revolucionários. Então sai de cena aquele ser revolucionário, o que vai totalmente de encontro, ou seja, ao contrário daquele espírito de tomada do poder, daquele projeto de poder típico de grupos políticos, né? Só que o Lech Walesa, na época, na década de 80, inclusive, que coincidiu com a ascensão do Lula aqui, também através do sindicato, ele sobe, ele vai ao poder, e depois, se for investigar, se for a estudar um pouco a respeito, se for a ler alguma coisa a respeito, na reeleição, para ele continuar no poder, a popularidade dele foi a 2%. Então é aquela história, né? O líder sindical ele sobe, ele emerge, né, de uma situação provocada ali por uma esperança, por promessas, né, de representar a classe trabalhadora e resgatar uma dignidade maior, né, uma qualidade de vida maior, mas depois na prática, né, existe aqueles problemas, né. Então, aí, no caso do Lech Walesa, né, depois de líder, presidente eleito, ele baixou de 60%, 70%, foi a 2%, 3% de percentual de aprovação e de popularidade. Então, é uma coisa decepcionante. Historicamente, se faz essa comparação a alguns setores da intelectualidade, enfim, do caso polonês, por exemplo, com a própria figura do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula teve um aparato completamente diferente. Ele veio de um partido com um extrato social. Hoje o PT está em crise por conta de tudo que vem acontecendo. Teve impeachment, as últimas eleições o partido diminuiu significativamente, mas se formos pegar o PT que elege o Lula, principalmente no primeiro mandato, ele tem um extrato social fortíssimo, amparado por setores da Igreja Católica, pela intelectualidade, pelo movimento sindical, pois o próprio ex-vice-presidente já falecido, José Alencar, trouxe o empresariado junto. Então ele se cercou de um extrato social bastante pesado para dar sustentação ao governo, tanto que teve muitas reformas foram feitas. Na medida em que a gente faz essa recuperação histórica, pegando líderes internacionais, aqui já citamos o Lula, já citamos o Fernando Henrique, o Itamar Franco, fizemos essa contextualização. E agora, na tua ótica, a partir de tudo que tu revisaste no teu livro, que é um livro muito mais de síntese histórica e de provocação para reflexão do que um livro que dá respostas prontas. Tu esperas que tipo de reflexão do teu leitor? Que ele de fato se convença das justificativas que o Brasil deu errado e fique por isso mesmo? Ou que se encontre uma saída para que, enfim, o Brasil deixe de ser aquela história, o país do futuro, e que tu não precises fazer outro livro justificando por que deu errado, mas por que deu certo? Sabe que esses capítulos que eu trabalhei nesse livro, nesse trabalho, por exemplo, tem um capítulo que retrata a Carta de Princípios do PT. Então, que foi elaborada no início dos anos 80, onde foi fundado o partido. Então, eu achei necessário fazer esse registro, até para análise,
porque eu entendo que alguma coisa deveria ter sido escrita a respeito do que está acontecendo, do que aconteceu, né, recentemente, há 10, 15 anos atrás, aquela abertura política que a ditadura devolve para os civis o poder, né, e a responsabilidade, desde então, de comandar o país, a economia do país, e levar um país de território continental a patamares, né, interessantes, né, de desenvolvimento. E, por exemplo, a Carta de Princípios do PT, que existe um capítulo reservado para isso, eu faço os comentários no rodapé de cada item que eles colocam, porque ali se vende à população um sonho. Se vende à população um sonho que não foi cumprido. Não foi cumprido porque depois de 30 anos de redemocratização, de governos democráticos, começando, não com Sarney, né, que ali foi uma eleição indireta, mas a partir do Collor, tá? O brasileiro ainda espera por algo que ainda não aconteceu. Então eu acho interessante fazer essa reflexão e esse resgate histórico, fazendo a comparação do sindicato, a criação dos sindicatos, dos segmentos, né, políticos no Brasil, com o PCB em 22 e se organizando em 23. E no final eu coloco assim uma proposta, tá, de uma reflexão para o leitor tentar entender por que foi feito. Por que foi comentado desde o início e cada capítulo relacionado com o seguinte, os fatos históricos que aconteceram, os principais, claro, e também não poderia deixar de retratar a corrupção que houve, né, nos últimos anos no país, né, principalmente nos últimos 15 anos. A corrupção, ela vem até a propósito disso na Feira do Livro de Caxias do Sul, que encerrou-se há algumas semanas. Eu entrevistava aqui pelo Café com Letras, lá no cenário da feira, na Biblioteca Parque, o Eduardo Bueno. E o Eduardo Bueno, nos livros de recuperação de síntese histórica do Brasil, ele trabalha principalmente com o século XVI e século XVII, pegando bem o Brasil colônia. E o aparato de corrupção, a facilidade com que famílias, burocratas se locupletam do poder, com desvio de recursos, é tão ou maior do que se tem hoje. Talvez não maior, porque a estrutura hoje é diferente, a população é outra, a estrutura é outra. Mas o espírito de corrupção e de benefício do bem público vem desde sempre, do início do Brasil colônia, e não parou mais, isso usando as palavras do próprio Eduardo Bueno a partir das suas pesquisas, e nós aqui acompanhando também na revisão, pelo teu livro também, pelo noticiário, vê que não para mais. Existe uma saída disso, porque às vezes também parece cômodo, as pessoas ficam, é culpa do político tal, é culpa do partido tal, mas se vem desde o Brasil colônia, já se criou uma cultura. Como terminar com essa cultura? Eu acho que o problema, e eu acho que dá para entender isso no livro claramente, porque o livro, do início, como tu falaste antes, do início ao fim é uma leitura, né, corrida. É uma leitura fluida, bem tranquila. Ela é fluente, então não tem que estar pensando, mas ele não tem nada a ver com isso aqui, né, no próximo, tá? Claro. Então não existe isso aí. Eu estou te provocando porque, até para não deixar o nosso telespectador arrasado aqui, quer dizer, deu errado e deu errado. Não, é que assim, o que deu errado tá documentado, os valores, os rombos, né, a negligência, o PAC, né, daquela situação, a fraude no Bolsa Família, então tudo isso é fato, não adianta tu ignorar isso. Agora, tu coloca uma situação interessante, porque não é só culpa do governante, dos políticos, da política, o problema é cultural, é uma mentalidade. Sistêmico. Por isso que eu abordo no último capítulo do livro, falo sobre a sociedade brasileira, porque ali eu coloco assim, eu também cobro a sociedade brasileira de uma mudança de comportamento, de mentalidade. Então, se o problema é cultural, o voto é inconsciente, por isso que a gente acaba elegendo, as pessoas acabam elegendo os representantes errados. Puxa, mas como é que a gente vai saber quem é errado e quem é certo? Pois é, mas aí tem que ter tem que desenvolver o senso crítico,
né? Tem que começar a aprender a fazer análise sobre a política, né? Acompanhar os noticiários, os programas, ler jornais, que ninguém mais lê jornal hoje em dia, né? Ninguém mais lê os artigos políticos, as matérias políticas, ninguém mais assiste programas que promovem debates políticos para desenvolver o senso crítico do ser humano, do indivíduo. Então eu acho que o problema começa aí também, né? Eu acho que um grande responsável é a falta de desenvolvimento do senso crítico, né? do comportamento do ser humano. Agora as pessoas não reagem mais isso, e isso tem que ser falado. Agora eu acompanhando aqui as tuas respostas, tu utilizaste várias vezes político, acompanha os artigos políticos, participe do debate político, mas nós estamos vivendo um cenário de extrema crise econômica, com mais de 12 milhões de desempregados, uma negação da política. As pessoas hoje, tanto que os candidatos que se elegeram principalmente para os cargos majoritários, os cargos executivos das prefeituras, usaram a palavra da gestão. As pessoas estão negando os partidos, estão negando a própria política. Nós já tivemos lá atrás o ex-presidente Jânio Quadros uma vassourinha dizendo que ia varrer a corrupção, lá em meados dos anos 60, não varreu a corrupção, continuamos até hoje lutando por ela, e hoje as pessoas negam a política. Como é que tu recebes também esse comportamento, digamos assim? Eu acho que uma coisa que não se pode negar em todo o mundo, não é só no Brasil, que a demagogia ela caminha lado a lado com a política. A demagogia, a hipocrisia. Então são duas coisas ruins dentro da política. Mas a política, desde a época de Aristóteles, né, de Sócrates e de Platão, né, que foram autores que contribuíram muito, porque tudo saiu da filosofia. Né? Todas as áreas de estudo, biologia, direito, né, pedagogia, todas tiveram origem na filosofia grega. Por quê? Porque foi através da filosofia grega que foi desenvolvido o pensamento filosófico. Através do pensamento começou a se organizar e a direcionar estudos em várias áreas, medicina, biologia e tudo mais. Então, mas o que acontece? Eu acho assim que essa questão que tu colocou agora por último, eu acho que não dá para se negar a participar de política. A política brasileira vive um caos, claro, todo mundo sabe, de descrédito, mas, por exemplo, eu estava em Porto Alegre semana passada, ali 2 dias antes da eleição, do segundo turno, e uma suplente de vereadora que se elegeu, ficou de suplente, do PSOL, distribuindo, mandaram fazer um material, distribuindo ali na Borges com Andradas, no centro todo, não vote nulo, não vote nenhum dos dois. Porto Alegre foi significativo, né? Rio de Janeiro assim, também. Então, assim, eu entendo a frustração, mas não votar e não participar e não querer buscar esclarecimento, eu acho que é pior, porque daí não adianta, a política não vai parar pela falta de participação do eleitor. A política vai continuar. Apenas ele vai ser, a pessoa tal, candidato tal, vai ser eleito com menos votos, mas ele vai estar no poder. Então, aqueles votos em branco e nulos, não teve aquele voto. Aqueles votos não foram contabilizados para ele. Mas ele vai se eleger com um mínimo de votos, né? Então, daí, a política vai continuar independentemente do eleitor querer participar ou não. E eu acho que o livro te dá, pelo menos, uma noção, né, pelo menos de pensamento, né, e reflexão. Então, Aquilino, se nós pudermos fazer uma síntese, claro que não temos como dar conta de todo o livro, estamos bem na reta final do programa. Antes de eu fazer os convites aqui para os teus lançamentos, se nós pudermos fazer uma costura final, então, para o Brasil dar certo, teremos que, então, participar mais da política e não negá-la, seria isso? Através da participação e da investigação, né, sobre a política brasileira nacional, nós podemos desenvolver mais ideias e o nosso comportamento e chegar a uma conclusão que a gente pode sim, através de uma mudança de mentalidade e de comportamento, construir e conquistar um nível cultural, né, condizente com as propostas que o país, né, deve, né, desenvolver ao longo dos próximos anos, porque eu acho que o futuro do país, eu acho que ainda está em nossas mãos. Aquilino, eu vou tentar fazer aqui uma lista de alguns lançamentos que tu tens
E eu vou anunciando aqui. 14 de novembro, às 20 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, no pavilhão de autógrafos. 18 de novembro, na Livraria do Arco da Velha, às 18h30. Dia 24 de novembro, na tua residência aqui em Caxias do Sul, na Rua Canadá 270, 19h30 também. Dia 25 de novembro, na Galeria Nova Olaria, Lima e Silva, às 19h30 em Porto Alegre. E por fim, 26 de novembro, Livraria Sempre Ler, aqui na Marquês do Herval, às 18 horas, ao lado do Colégio Murialdo, em Caxias do Sul. Nosso GC também está passando aí com mais detalhes. Então, recuperando o fôlego aqui, é uma bateria de lançamentos que tu preparaste. O nosso programa, na medida em que estiver rodando, alguns dos lançamentos já terão passado, outros estarão por vir. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas podem se organizar para participarem. E se por um motivo, mesmo com todas essas agendas que tu propiciaste aqui, o sujeito não conseguir comparecer, como é que faz para ter acesso ao livro? Aqui em Caxias, a livraria Vento, junto ao Zafari, né? O Zafari o endereço do centro, da 20 de setembro. Livraria Laranja Lima, na UX, né? Do Arco da Velha, Marquês do Herval, e Sempre Ler, junto ao Murialdo, na Marquês do Herval, do Arco da Velha, do Montauri. Em Porto Alegre, Casa do Advogado, na Riachuelo, Nova Roma, na General Câmara, Só Ler, na Andradas, e nas bancas 58 e 44 da Feira do Livro de Porto Alegre. Não pude participar de Caxias devido ao tempo que foi editado o livro, claro, não deu tempo de escrever. E eu aconselho uma boa, sem dúvida, uma boa leitura. É algo assim que as pessoas podem criticar ou elogiar, né? Mas eu acho que faz parte de toda a obra que a gente se propõe a lançar e escrever. Aquiline, em última análise, a tua obra é provocativa. Eu acho interessante. Tu não tens pretensão alguma aqui com o livro de dar soluções. Fazes sínteses, é uma leitura fluida. E a partir das tuas provocações, aí fica a cargo do leitor buscar os caminhos, as saídas, digamos assim, se eu estou correto a respeito do teu livro. E eu quero te agradecer imensamente. Eu que te agradeço, né, pelo espaço, pela força e boa leitura. Então, mais uma vez, te cumprimento. Fica essa dica de leitura, que as pessoas acompanhem os lançamentos e prestigiem aqui o livro que foi a pauta desta semana do Café com Letras, porque o Brasil não deu certo, aquele porquê de justificativa. Então aqui o Aquilino tenta de forma modesta dar algumas pistas. Vamos refletir a respeito das justificativas que o Aquilino coloca e buscarmos então formas de contribuir para que o nosso país, enfim, dê certo, né? Então, este foi o Café com Letras. Acabamos de conversar com Aquilino Dalla Santa Neto, escritor, que nos prestigiou com a obra Porque o Brasil Não Deu Certo. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.